citado muitas vezes em momentos de cultos da família. Algumas pessoas tentaram gravar este salmo e tem na sua memória, e realmente é muito bom guardar na memória trechos das Escrituras Sagradas. Mas aqui, a partir do versículo 7, a palavra de Deus nos diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Nesses poucos versos, a palavra de Deus nos diz que não há lugar neste mundo e em qualquer outro lugar do universo em que possamos nos ausentar da presença do Espírito de Deus. Deus nos acompanha em todos os lugares. Não há como fugir da presença de Deus. O ser humano pode tentar ignorar a presença de Deus em sua vida, mas jamais fugir dele. As férias são bem-vindas em todos os setores da vida, mas há um setor da vida em que as férias jamais serão bem-vindas, e esse é o setor da vida espiritual. Tirar férias da vida espiritual é um perigo eterno de morte para qualquer pessoa. Seria uma loucura pensar ser possível tirar férias de Deus, como nós tiramos férias do trabalho, da escola e dos afazeres cotidianos. Deixar de orar, deixar de ler a palavra de Deus, estudar a lição da escola sabatina, deixar de ler algum livro do Espírito de profecia, deixar de testemunhar. Tudo isso pode ser enquadrado em tirar férias de Deus. Um dia desses ouvi numa das igrejas do meu distrito, no momento dos apontamentos da lição, assim como Gramado, em um grau bem menor, é claro, a minha cidade também é uma cidade turística, São Francisco do Sul é praia, litoral norte de Santa Catarina. Nós temos 45 mil habitantes em São Francisco do Sul, mas do período de dezembro a janeiro, a cidade fica, em alguns momentos, com cerca de 200 a 300 mil habitantes. Então você pode imaginar que realmente é muita gente que vai visitar ali. Creio que menos do que Gramado, porque Gramado é o ano inteiro pessoas visitando, né? Não importa se é férias ou não, mas um dia desses ouvi alguém comentando na classe da escola sabatina. No momento dos apontamentos da lição, quando o professor perguntou: quantos estão lendo um livro do Espírito de Profecia? Alguém respondeu: eu não estou lendo porque eu estou de férias. E aí eu fiquei preocupado com aquilo. Férias da palavra de Deus, da lição da escola sabatina, de algum livro do Espírito de Profecia. Tirar férias de Deus? Seria isso possível? Seria isso sábio? Será que Deus se agradaria de tirarmos férias dele? Quantas pessoas que já sentaram nos bancos desta igreja hoje estão de férias espirituais? Estão dando um tempo, estão curtindo algumas outras coisas que o mundo tem a oferecer, cansaram-se de servir a Deus e agora estão de férias. Atitudes assim machucam o coração de Deus. O Pai Celestial nos ama tanto, cuida de nós com tanto carinho, e mesmo assim,
Algumas pessoas ainda insistem em virar as costas para Deus. Será que nesta manhã eu estaria falando a alguém que está de férias de Deus, já há algum tempo afastado do Senhor de maneira consciente? Será que eu estou falando a alguém que está pensando em curtir um pouco do mundo, em aproveitar o que o mundo tem a nos oferecer, curtir a vida do jeito que achar melhor, sem regras, sem limites? Não faça isso. A vida longe de Deus é uma vida de tristezas. A princípio tudo parece liberdade, mas ao final de um dia, quando se deita a cabeça no travesseiro, a pessoa encontra a solidão, vazio, um desespero de alma que só Deus pode acalmar. Será que eu estou falando a alguém que já está de férias espirituais por muito tempo ou por pouco tempo, vagando sem muita esperança pelos vales deste mundo escuro? Talvez você tenha vindo aqui hoje para ver como estão as coisas, ou talvez a convite de algum amigo, mesmo sem muita vontade de estar aqui, mas aceitou o convite ou achou que deveria vir. Eu quero te dizer uma coisa: você não veio aqui simplesmente porque é um hábito, ou porque um amigo te convidou, ou porque você sentiu vontade. Você veio aqui porque Deus queria que você estivesse aqui hoje, e porque Ele sente saudade de você. Deus sente saudade de ver você cantando e louvando ao seu nome de maneira poderosa e sincera. Deus sente saudade de ver você com fome de estudar a palavra de Deus. Deus sente saudade de ver você fazendo o trabalho missionário. Deus sente saudade de ver você plenamente feliz, não apenas com momentos de felicidade, mas plenamente feliz. Deus tem saudades de você. Não siga o exemplo de algumas pessoas que tiraram férias de Deus. A Bíblia nos traz uma série de ilustrações sobre homens e mulheres que decidiram dar um tempo com Deus, que decidiram tirar férias de Deus. E seu exemplo fica para nós como uma advertência de que não é saudável dar um tempo com Deus. Fazer uma pausa na vida espiritual não é saudável para nós. O primeiro exemplo que eu gostaria de estudar um pouquinho com você é o conhecido rei Davi. No início de sua vida, Davi sabia o que era depender de Deus. Ele andava com Deus e o Senhor era com ele. Quando andamos com Deus, coisas maravilhosas acontecem conosco. É bem provável que você se lembre de algumas coisas fantásticas que já aconteceram em sua vida, como resultado de se andar com Deus. Na vida de Davi foi assim também. Naquele período em que ele andava com Deus, ele fez coisas maravilhosas. Davi, certa vez, matou um leão e um urso, protegendo as suas ovelhas, quando estava cuidando do rebanho de seu pai. Davi derrotou o grande gigante Golias, um homem que colocava medo em todo um exército, mas Davi sabia que estava com Deus. E ele não teve medo de Golias e foi até aquele vale e derrotou o gigante sozinho no sentido humano, sem nenhum outro soldado com ele, mas na companhia de Deus. Ele pôde derrotar o gigante Golias. Depois ele se tornou rei, e você conhece a história. Davi venceu muitas batalhas em nome do Senhor, e sempre que o Senhor era com Davi, ele ia e conquistava a cidade onde ele ia guerrear. Davi era um homem de Deus, um homem que andava com Deus. Infelizmente, a vida de Davi não se resume apenas a vitórias. Um dia, Davi decidiu dar um tempo para si mesmo. Decidiu tirar férias de Deus. Num dia comum, todo o seu exército estava de saída para a batalha. Mas Davi, achando que poderia administrar a situação de sua casa, preferiu ficar descansando, enquanto seus homens lutavam bravamente. O resultado todos nós conhecemos. Uma página triste na vida de Davi: o adultério com Batseba, a morte